Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Olá, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com a sua vida. Hoje eu gostaria de chamar a sua atenção para o Salmo 1. Abra comigo a sua Bíblia no Salmo 1. Hoje eu quero falar sobre o tema, o caminho do justo e o caminho do ímpio. Vejamos então o Salmo de número 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos ímpios, mas o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Irmãos queridos, esse salmo é tido por alguns como a portaria ou porteiro dos demais salmos. Aqui o próprio Deus, por intermédio do salmista, divide o mundo em duas classes: justos e ímpios. E em primeiro lugar, ele vai dizer que como que é descrito o homem justo. Ele vai dizer que ele é bem-aventurado, ele é feliz. Bem-aventurado, irmãos, não é simplesmente um estado, eu estou feliz, não. Quando a Bíblia fala de bem-aventurança, ela fala de uma essência. O crente não está feliz, o crente, ele é feliz. O crente, ele encontra a verdadeira felicidade não nas coisas do mundo, não nas coisas que o rodeiam, mas em seu Deus. E é bem-aventurado, o texto vai dizer que é o homem. Primeiro vai dizer o que o bem-aventurado, esse homem feliz, esse homem que anda segundo o caminho do Senhor, o que ele não faz, para depois dizer o que esse homem faz. Então vejamos o caminho do homem justo, do caminho do homem feliz. Vejamos o que ele não faz. Vamos lá. O bem-aventurado homem que não anda no conselho dos ímpios, então se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta à roda dos escarnecedores. Ou seja, este homem, ele não está comprometido com a visão de mundo daqueles que são inimigos de Deus. Este homem não se vende ao secularismo. Este homem não se vende aos valores deste mundo. Ainda que este homem seja tido como antiquado, ainda que este homem seja tido como alguém retrógrado, ainda que todos se voltem contra ele, ele não anda pelos caminhos deste mundo. Isso é fantástico, irmão, porque eu te faço uma pergunta: por quais caminhos você tem andado? Deixa eu deixar bem mais claro. Qual é a filosofia que você adota no cotidiano? Qual é a escola de pensamento? Melhor, quem influencia mais a sua vida e seu jeito de pensar? O mundo, com as suas mídias em alta potência, ou as Escrituras? Quem define aquilo que você acredita por família? Quem define aquilo que você acredita por certo e errado? O homem que nós estamos lendo aqui nas Escrituras, ele não vai por esses meandros, ele não vai por esses caminhos dos ímpios. Ímpio
é aquele que age com impiedade, aquele que não tem prazer na justiça de Deus. Os pecadores são aqueles que transgridem a lei de Deus conscientemente. E os escarnecedores, a ideia aqui é daqueles que, além de não terem prazer na justiça, além de cometer e quebrar a lei de Deus conscientemente, eles zombam, eles riem, eles tiram sarro de Deus e da sua palavra. A quem você tem seguido, irmãos? Quem tem te influenciado nesses tempos de mídia? Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você acorda, a quem você dá ouvidos primeiro? Ao canal do YouTube que você mais gosta? Falando sobre trivialidades deste mundo? Ou você dá ouvidos à palavra de Deus? Este homem é um homem que não se deixa levar pela correnteza. Ainda que todos se deixem levar, este homem nada contra a correnteza. Ele não quer saber de caminhar, ele não quer saber de se deter, ele não quer saber de se assentar, tomar partido com a filosofia deste mundo, porque ele é diferente. Este é o homem bem-aventurado. Este é o homem que encontrou em Deus a sua felicidade. Este é o homem que tem a felicidade que não é passageira, porque não faz parte do seu estado de espírito, mas de quem ele é. A bem-aventurança faz parte da sua identidade. Mas em segundo lugar, além de falar sobre o que este homem não faz, falemos agora o que este homem faz. Versículo 2: Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Aqui, irmãos, a palavra de Deus é chamada de lei. Por que lei? Lei é aquilo que rege uma sociedade ou um indivíduo. Lei é aquilo que nos dá parâmetros para a sobrevivência, em grupos ou de forma individual. Lei é o que norteia a nossa vida, para aquilo que eu posso fazer e aquilo que eu não posso fazer. Então, quando a Bíblia, os escritores chamam a palavra de Deus de lei, eles estão dizendo: a palavra de Deus é aquela que nos guia, é aquela que nos dá parâmetros para julgar e discernir o que é certo do que é errado. Irmãos, não caiamos no erro de dizer que não podemos julgar, que não podemos discernir entre os bem e o mal. Não é isso. A nossa sociedade, a pós-modernidade, ela luta contra absolutos. Ela luta contra valores morais. E ela vai dizer para mim e para você: você não tem direito de dizer o que é certo e errado. E nós, como cristãos, vamos dizer: nós somos guiados não pela nossa vontade, mas pela palavra de Deus, que é lei imutável, infalível, aplicada para todas as épocas, em todos os lugares. E é para essa lei que nós nos curvamos. Mas o texto vai dizer para mim que o salmista, ele não se contentava em ler a lei do Senhor, ou seja, a sua palavra. Ele não se contentava em tê-la na sua escrivania, ou levá-la para o culto de domingo. Esse salmista, esse homem, ele tinha ela no coração. Parecendo com aquele texto do Salmo 119: guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Como eu sei? Porque o texto diz que ele tinha prazer na lei do Senhor. Olha, isso é muito importante, porque a parte contrária de você não fazer parte do sistema deste mundo, conforme o versículo 1, é um cara que não se curva à mentalidade secular. Então, tá bom, Daniel, eu não quero me curvar à mentalidade secular. Qual é o caminho que me sobra? Ter prazer na lei do Senhor. É você olhar a lei do Senhor não como um conjunto apenas de escritos antigos, mas como a sua própria vida, como a fonte da sua felicidade.
É a lei do Senhor que o salmista tinha prazer. Não era na lei dos homens, não era da lei deste mundo, mas da lei do próprio Deus. E o texto vai dizer que ele não se importava apenas de ter prazer. O que é ter prazer? O que pode ser ter prazer, Daniel? Ele vai dizer, essa lei ele meditava de dia e de noite. A ideia aqui de um verso explicando o outro, né? Ele tinha prazer na lei do Senhor. Por quê? Porque ele meditava nela de dia e de noite. Deixa eu te fazer uma pergunta mais uma vez. O que tem pairado na sua mente? Quais são os pensamentos que ultimamente você anda tendo, hein? Quem é o Senhor da sua mente? O quanto você, que se diz cristão, agora para você cristão, o quanto você medita na lei do Senhor, na sua palavra, o quanto ela é presente nas suas ações, na sua definição das coisas e visão de mundo, o quanto você é dependente dela. Este salmista, ele meditava de dia e de noite. Não era só aos domingos. Não era só quando tinha estudo bíblico na igreja. Ou quando tinha vídeo novo no canal da Igreja Presbiteriana de Carvalho. Esse salmista, ele transcendia os limites habituais. Esse salmista fazia da sua casa um lugar de adoração e de busca a Deus. Ele não estava preso a cultos, ele não estava preso a templos religiosos, não. De dia e de noite, ele trafegava pela ponte das Escrituras para se encontrar com seu Deus. Será que você não tem que voltar a essa ponte, meu irmão? Será que por vezes você não deixou as coisas religiosas, no mau sentido agora, demais? Quando eu digo isso, o que eu quero dizer? Será que você não está considerando agora o cristianismo, a sua fé, apenas como uma fé de elementos ritualísticos? Será que você não consegue mais exercer a sua fé fora dos campos da igreja? A igreja é importante, ela é fundamental, eu diria. Mas se você não consegue exercer e crescer espiritualmente fora da igreja, também é um sintoma que você está doente espiritualmente. E você deve voltar ao caminho desse salmista. Deixar de ter a mente, né? Como o texto vai dizer, ele não se rendeu à mente deste mundo e voltou aos seus caminhos de Deus, por meio da palavra. E nela ele tinha prazer. O texto vai dizer agora no versículo 3 que esse homem, depois de dizer o que ele não faz, o que ele faz, agora o texto no versículo 3 vai nos mostrar uma imagem bela deste homem. No final das contas, qual é o retrato que mais ilustra de forma vívida a vida desse homem? Versículo 3: ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Irmãos, que imagem gloriosa! Você já viu uma árvore frondosa à beira de um lago, com frutos caindo a todo vapor, bonita, que apesar das chuvas, apesar das tempestades, ela resiste ao tempo? Pois é, esta é a imagem do salmista. É uma árvore plantada junto à corrente de águas, ou seja, é uma árvore que ela terá vida, não por causa dela mesma, mas por causa das águas que alimentam. Aqui, pelo contexto, claramente a palavra de Deus, que alimenta a vida do salmista e a fortalece. É uma árvore que não enfrentará tempos de aridez. Irmãos, olha só, para você agora que gosta de estudar a Bíblia, irmãos, é muito triste você ouvir alguém que diz que estuda as Sagradas Escrituras e essa pessoa tem uma vida árida espiritualmente.
Eu vou explicar por que isso acontece. Porque essa pessoa começa a olhar a Bíblia de uma forma mecânica, só como um material de preparar estudos bíblicos. Quando na realidade a Bíblia não é um material para você preparar estudos bíblicos, ela é a fonte de água que faz a sua vida não secar, não ser estéril e que faz você gerar fruto. Quando eu olho para a Bíblia apenas como uma caixinha de promessa, apenas como um livro que eu recorro quando as coisas estão ruins, ou apenas quando eu recorro quando eu tenho oportunidade para dar um estudo na igreja, sabe o que eu estou fazendo com a minha vida? Secando-a. Estou fazendo a minha vida espiritual morrer de sede, de fome. Você tem ido às fontes da palavra de Deus? Sabe por que é importante, irmãos? Porque é nas fontes da palavra que nós encontramos o próprio Cristo. Albert Muller, um grande pastor do nosso tempo, ele vai dizer que nós não vamos até a Bíblia, ou principalmente o Antigo Testamento, o contexto que está falando do Antigo Testamento, para encontrar aspectos históricos e genealógicos da pessoa de Jesus. Não. Eu não vou para o Antigo Testamento, ou para Gênesis, Êxodo, Levítico, encontrar alguns traços da historicidade ou descendência do Cristo. Não. Eu vou para toda a Bíblia, de Gênesis, Apocalipse, me encontrar com o próprio Cristo. Não é sobre Ele, mas é Ele. E é isso que nos faz fortalecer. Se sua vida está difícil, está sofrendo, não está mais sabendo lidar com essa situação, eu vou te fazer algumas perguntas. O quanto você tem se dedicado às fontes da palavra? Se você não tem feito isso, você vai se esmorecer cada vez mais. E você vai ser aquele tipo de árvore seca, que na primeira chuva tombará. E você vai ver isso agora. Depois que ele mostra esses três aspectos do justo: primeiro, o que ele não faz; segundo, o que o justo faz; terceiro, o quadro geral da vida do justo. Agora ele vai mostrar o ímpio. Olha o versículo 4. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Olha que coisa! Irmãos, o ímpio não tem vida em si mesmo. O ímpio é alguém estéril. O ímpio é alguém que não fez de Deus a sua fonte, e por isso logo secará. É como nós vemos hoje, pessoas que vivem em torno de prazeres momentâneos, de uma série momentânea, vão assistir Netflix e amanhã pertence a Deus. É pessoas que não encontraram o verdadeiro sentido da vida. São pessoas famintas de Deus. Em vez de saciar a sua fome em Deus, elas colocam em si coisas que não vão alimentá-las para a eternidade. São coisas que ao contrário, vão secá-las como a palha seca. E o texto vai dizer: por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Ou seja, são pessoas que não têm raiz. Não são como a árvore que representa o justo, mas são pessoas que não têm raiz. São pessoas que são levadas pelo vento e que passa a cronologia, o tempo da sua vida, elas serão devastadas pela eternidade. Elas não se encontrarão no meio do povo de Deus. Elas não irão morar com o Altíssimo. Por quê? Porque não tiveram raiz. Olha que coisa impressionante. O crente, quando ele é transformado por Deus, e ele entende que a sua fome, a sua sede só é satisfeita através de Cristo Jesus, nosso Senhor, ele finca raízes neste mundo, no sentido de ter a realidade transformada, no sentido de ter um significado de vida, mas essa raiz, ela transcende o material e ela cria frutos na eternidade. Olha que coisa, irmãos! O que fazemos aqui terá consequências eternas.
Por isso que o que nós devemos plantar aqui tem que proceder do Filho de Deus, porque somente Ele tira o pecado do mundo, somente Ele pode nos lavar. E isso valerá naquele grande dia. É quando você for chamado diante de Deus e Ele olhar e falar: não vejo mais você como de acordo com os seus feitos, mas eu olho para você de acordo com os feitos do Filho eterno, do meu Filho amado, e nele eu me comprazo. Entrai pelos portões eternos, louvado seja Deus. Mas os ímpios não são assim. Eles não se encontrarão na congregação dos justos. Justo, aqui no texto, não é aquele que é bonzinho, não é aquele que nunca fez nada de errado. Justo na Bíblia é aquele que viu em si a sua podridão e correu para os braços de Jesus. Justo na Bíblia é aquele que reconhece: Deus, eu não tenho nada para te dar, mas eu me agarro no teu Filho. E nisso ele é transformado. E nisso, dia após dia, ele vai largando os pecados. Dia após dia, ele vai mortificando a carne, vencendo obstáculos. E no final da sua vida, sabe o que vai acontecer? Ah, Daniel, eu já sei, ele vai ficar perfeito. Não! Ainda que imperfeito, mas no final da vida ele vai poder dizer: eu me pareço mais com Jesus do que no dia em que eu comecei a minha fé. E depois que ele morrer, lá no céu, ele será aperfeiçoado à imagem do Filho de Deus, sem pecado, sem ruga, sem mácula. O texto vai dizer: pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho do ímpio perecerá. Irmãos, conhecer na Bíblia não é saber o nome. Às vezes no Facebook aparece lá: você conhece fulano? Adicionar aos amigos. Com Deus não é assim. Conhecer na Bíblia significa ter relação, ser íntimo da pessoa. Tanto é que conhecer na Bíblia, esse verbo, ele é usado também para relações íntimas. Adão conheceu a Eva e esta gerou Caim. Entende? Então, conhecer na Bíblia é ter um relacionamento íntimo, profundo, sério. Por isso que na Bíblia, quando Jesus disse que muitos naqueles dias falarão: mas eu profetizei no seu nome, eu fiz milagres, ele vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. A pergunta é: Jesus não é onisciente? E eu vou dizer para você: claro que é. E como ele não sabia quem eram aquelas pessoas? Porque o nosso sentido de conhecer é diferente da Bíblia. Ali Jesus está dizendo: eu nunca tive parte com vocês, vocês nunca tiveram um relacionamento verdadeiro comigo, mentirosos, o seu destino é o inferno. A pergunta que eu faço para você: que caminho você está trilhando? O caminho do ímpio pode parecer um caminho de alegria, de zombaria, de prazeres, mas logo vai acabar, porque não tem raiz. A raiz dele é neste mundo apenas. Mas a raiz do cristão, ainda que criada neste mundo pelo processo da conversão, ela é estendida por toda a eternidade, por conta do Filho de Deus. Pense nisso. Trilhe o caminho do justo, o caminho da palavra de Deus. Tenha prazer nele e desenvolva um relacionamento sério com Cristo. Essa é a minha mensagem para você. Deus abençoe. Um bom domingo. Vim para